Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando, né, segunda semana seguida com vídeos. E dessa vez a gente vai falar sobre uma obra de Josei. Uma demografia que é uma das mais raras aqui no país, né? O nosso vídeo de hoje é sobre Perfect World. Perfect World, obra de Rie Aruga, chegou agora no Brasil pela New Pop. E na verdade não é bem agora, né? Esse mangá foi lançado em novembro de 2022, tanto que agora ele já está com 2 volumes e o terceiro está em pré-venda atualmente. Como eu falei, pela New Pop, e esse mangá é um Josei, o que é bem raro, né? No nosso mercado a gente fala tanto em shoujo quando a gente pede, né? Shoujo já é uma demografia que tem poucos aqui no Brasil. Eu já falei disso quando eu falei de Furifura, tá aqui em cima no card. E na verdade Josei é ainda mais raro. São poucos agora que está começando a chegar. Eu lembro que eu até vi ano passado um levantamento que praticamente todos os Joseis que saíram no Brasil, mais da metade saíram nos últimos 3 anos. Mas eu tô falando de cabeça, eu não tenho os números exatos, mas eu lembro que eram números bem baixos. E bom, o que nós vamos falar em Perfect World? Esse mangá aqui, ele é um romance, mas ele também é um drama bem interessante que me surpreendeu demais. Eu tinha boas expectativas para ele, muita gente já me falava sobre essa obra, mas eu admito que eu fui muito surpreendido, tá? Aqui a gente vai acompanhar a história desses 2 protagonistas, tá? Principalmente da garota, que é a Kawana. Ela é a nossa grande protagonista. E ela, num encontro de serviço, né, numa reunião entre 2 empresas que trabalham juntas, ela reencontra um ex-colega dela. Né? Ambos já estão ali com seus 26, 27 anos e eles se estudaram juntos na época do ensino médio. Ela era completamente apaixonada pelo garoto. Aqui atrás tem eles na época do colegial, né? Ela era apaixonada por ele e perderam o contato depois da formatura, foi cada um para um lado e eles se reencontram depois de tantos anos. Só que uma grande mudança aconteceu. Como vocês podem ver, ele está paraplégico. Durante a faculdade, ele sofreu um acidente de trânsito, a bicicleta dele foi atropelada por um carro, ele perdeu os movimentos da perna. Né? Ele tem uma lesão gravíssima na coluna e isso tornou ele paraplégico. E aí a gente vai acompanhar então toda essa questão de ela reencontrando o grande amor da vida dela, e agora ele sendo um cadeirante, e também todas as questões de que ele leva na vida dele, né, sendo um cadeirante, todos os problemas, as dificuldades que ele tem em ser um deficiente, e como ela também vai lidar com isso. Eu tava esperando um romancezinho bem meloso, de certo modo. Ok, eu até esperava que fosse ter um pouco de desenvolvimento sobre as dificuldades de um cadeirante, sobre os preconceitos que eles iriam enfrentar por esse relacionamento, mas o mangá ainda conseguiu me surpreender mais ainda. Ele realmente é muito mais sério, muito mais dramático e pesado do que eu estava esperando que ele fosse ser. Ele, além de falar sobre todas as dificuldades de locomoção, sobre todos os problemas que o garoto enfrenta pela sua situação, ele realmente vai ainda mais longe. E, por exemplo, ele vai falar de problemas de saúde que o garoto tem em decorrência da lesão dele. Porque ele tem uma lesão grave no nervo principal do sistema do corpo, né, que é a coluna. E toda a sensibilidade dele passa por ali. Então, ele pode quebrar
os ossos da perna e ele não vai sentir, porque ele não sente nada da cintura para baixo. E isso a gente vai ver vários personagens falar, porque só no primeiro volume o garoto ele é internado no hospital pelo menos 2 vezes, justamente por doenças que ele não sente que ele está tendo. Por exemplo, de ficar muito sentado na cadeira, né? Ele desenvolve uma lesão nas costas. Só que ele não tem aquela sensibilidade, então ele não sente a lesão se desenvolvendo até que ela vira um buraco imenso nas costas dele. E quando isso acontece, ele já está com febre de 40 graus e ele desmaia e precisam correr com ele para um hospital. Mais pra frente vai ter de novo, ele vai bater a perna na quina de uma mesa e ele não vai sentir que ele bateu, e isso ele quebrou a unha. E a unha infecciona e ele fica com os pés sangrando até que alguém vê que ele está com os pés sangrando. Então esse tipo de abordagem, mostrando realmente o quão grave é, né? A gente vê muito quando falam a questão de cadeirante, de pessoas com deficiência, focarem muito só na questão da falta dos sentidos, dele não conseguir caminhar e de ele estar numa cadeira de roda. Mas Perfect World vai mais fundo e vai mostrar os outros problemas que isso traz na vida do garoto. E, consequentemente, vai trazer também na vida da garota que tá com ele. E isso aí já volta para mais um ponto, um outro plot que eu até esperava que fosse aparecer, mas eu acho que apareceu de um modo muito mais forte do que eu esperava, que é os problemas de relacionamento que ele teve durante a vida por causa disso. Quando eles se reencontram, os dois estão solteiros e ele fala que ele não está procurando uma namorada porque ele decidiu que ele não vai ter mais uma namorada. Ele não vai mais se relacionar com ninguém. Justamente por isso, porque ele sabe os problemas que ele vai carregar para a vida da pessoa. Até tem uma cena que ele está conversando com a guria e ela pergunta: por que tu não quer ter ninguém na tua vida? E ele fala que, por exemplo, ele defeca nas calças com bastante frequência. E aí ela não entende o que ele está dizendo. Ele está dizendo que... E aí ele explica isso, que ele não tem controle da cintura para baixo, porque ele não tem essa sensibilidade. Então, às vezes ele se dá conta e ele se defecou todo. E ele precisa de ajuda de uma pessoa para limpar ele. Então, isso seria algo que uma esposa iria fazer. Como é que ele vai namorar uma pessoa dizendo para a pessoa que a pessoa vai ter que passar o resto da vida fazendo isso para ele? E é muito interessante ver esse pensamento, sabe? A gente vê pouco as obras abordarem esse... Bom, já é raríssimo a gente ver uma obra sobre deficiência, né? Eu, particularmente, só consigo lembrar de A Voz do Silêncio, em que nós temos uma personagem surda. Mas eu não consigo lembrar de uma outra obra em que a gente tem uma deficiência tão forte quanto aqui, em que ele está numa cadeira de rodas. Então, isso foi uma das coisas que me deixou bem curioso para essa obra, sabe? E eu vou dizer que eu fiquei muito surpreso na forma com que a autora está trabalhando esses temas, porque eu não achei que ela iria deixar eles tão pesados quanto ela deixou. E isso para mim é extremamente positivo, né? Eu achei que ia ficar muito mais leve. Um outro ponto que também chama muita atenção é a forma com que as outras pessoas estão vendo o relacionamento deles. Por exemplo, no segundo volume, né, eles começam a namorar no final do primeiro. O primeiro ainda é muito sobre eles se reencontrando e definindo seus sentimentos um pelo outro. A partir do segundo é que eles estão num relacionamento e a gente começa a ver como o resto das pessoas tá vendo isso. Como, por exemplo, quando ela conta para os pais que ela tá namorando alguém que tá numa cadeira de rodas. E a forma que a família dela recebe isso, né? A mãe dela, a primeira pergunta que faz é: então quer dizer que vocês já pensaram em casamento? Ele pode ter filhos? Como é que vai ser a vida? E até então a protagonista ainda não tinha pensado nisso. E é muito interessante esse pensamento, sabe? Mostrar como é que os outros também veem esse relacionamento dos dois. Eu vou até dizer para vocês que eu acho que um pouco me surpreendeu
porque eu acho que a obra contou bastante coisa para 2 volumes já, né? Eu tô com os 2 primeiros aqui e é uma obra que ela já está finalizada no Japão, ela tem 12 volumes e só nesses 2 primeiros já muita coisa foi contada, sabe? Eles já desenvolveram bastante coisa, eles já estão namorando, as pessoas ao redor deles já sabem, ela já tem bastante conhecimento sobre os problemas dele, obviamente não todos, mas eles já estão num relacionamento meio forte e termina o segundo com eles meio que já se questionando talvez sobre morarem juntos. Eu não sei se talvez não vai rolar alguma coisa deles se separarem, já apareceu alguns rivais ali. Por exemplo, tem um cara que é apaixonado pela protagonista, e aí, pelo que deu a entender, ele vai entrar naquela questão de eu posso te dar coisas que ele não vai te dar nunca. Então, eu acho que vai um pouco para esse lado. Mas mesmo assim me surpreendeu que para uma obra que tem 12 volumes, ela já contou bastante em só 2. Parando de falar um pouco sobre a história da obra e falando um pouco sobre a editora, isso é uma coisa que vocês sabem, é raríssimo eu fazer, mas eu acho que eu preciso dar umas pinceladas aqui. E alguns vão dizer assim, Hag, tu tá fazendo isso porque é a New Pop e tu não perde a chance de criticar a New Pop. Só que, gente, eu acho que a gente precisa conversar e mais pra frente vai ter vídeo que eu vou falar sobre isso na JBC também, tá? Eu tô pra fazer vídeo de Aoashi e eu acho que a gente precisa conversar principalmente sobre essas 2 editoras. Mas eu quero falar agora da New Pop, no que ela está fazendo em Perfect World. Num primeiro momento, a qualidade está boa, a qualidade padrão New Pop, com erros de português, eles estão ali, dá para ver, alguns chamam a atenção, outros passam batido. Mas uma das primeiras coisas que me chama a atenção, e eu não sei se eu vou conseguir mostrar bem aqui na câmera, tá? Não dá para mostrar, o efeito não vai aparecer tanto. Mas basicamente o que acontece? O volume 1, ele tá com capa fosca. O volume 2 tá com uma capa laminada. Olha aqui, ó. Agora pegou, ó. Tá vendo ali o brilho? A capa tá toda laminada. Enquanto o volume 1, ele tá com a capa toda fosca, ó. Vocês podem ver, ó. Não pega o brilho do ring light. Por quê? Sabe? Na hora de imprimir o 2 esqueceram que ele tá sendo impresso com capa fosca, ou o 1 não era para ter sido em capa fosca. Eu não sei, mas tá com essa diferença. Outro ponto que me chamou muita atenção e me incomoda. Eu falei para vocês, o primeiro volume, ele é de novembro de 2022. Vocês estão vendo o vídeo em 18 de maio de 2023. Tá? Então vamos lá, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 7 meses. E ainda não saiu o 3. Tá? O 3 já está em pré-venda com previsão para junho. Então vai sair só em junho. Então no 8º mês é que a gente vai ter o 3º volume de Perfect World. E ele tem 12 volumes, sabe? Tem que publicar, sabe? Esse entra aquele velho problema da New Pop. E aí agora a gente vai ter aí, eu acho que é finalzinho de junho ou começo de julho, a gente vai ter o Anime Friends. E eu vi o Júnior fazendo um tweet perguntando, vocês querem os anúncios no Anime Friends ou numa live? Cara, eu não quero anúncios. Basicamente é isso. Por quê? Porque a editora não está publicando o que ela tem. E isso é um velho problema da New Pop que a gente bate nessa tecla há anos, sabe, pessoal? O Itadakimasu, eu já falei para vocês, né? Eu criei ele em 2015. E mesmo com alguns tempos aí que eu fiquei sem publicar ou sem fazer vídeo, é meio que 8 anos contínuos de Itadakimasu acompanhando esse mercado. E esse sempre foi um problema da New Pop. Ela não publica. Ela se preocupa muito em anunciar e pouco em publicar. E eu não quero ficar repetindo essa briga, mas eu fico pensando assim, ó.
Perfect World foi naquela famosa live dos mangá shoujos. Isso foi comecinho de 2022. E aí o mangá só foi sair no final de 2022. E mesmo assim, em 8 meses, ele tá ganhando receio o 3º volume. Ainda tem, se a gente pegar a lista da editora, tem ali My Little Monster, Ashita no Joy, Mushishi. E isso eu tô pensando só os que eu quero colecionar. É uma editora que ainda tem muita coisa para publicar. Muita coisa que está em publicação é longa. Por exemplo, Jovens Sagrados, recém está saindo o 2º volume de Jovens Sagrados. E Jovens Sagrados, se eu não me engano, tem quase 20 volumes já. E a editora não parece dar satisfação disso, ela não parece se manifestar sobre isso. Pelo contrário, quando a gente vê a editora se manifestar, é para falar que vai fazer novos anúncios em breve. Pô, chega, sabe? E cansa isso, cansa. E para não dizer que é só da New Pop, que eu só quero bater na New Pop, a JBC tá indo pro mesmo caminho. Eu quero falar da JBC mais pra frente, quando eu fizer um vídeo de uma obra da JBC eu vou falar isso. Mas para não ficar parecendo que é só da New Pop que eu quero falar, a gente pode pegar Haikyuu, a gente pode pegar Nana Teta Andando, mas Sangatsu no Lion. Sangatsu no Lion, o 2 está recém em pré-venda e quando que vai vir o resto? Então, eu acho que essas duas editoras principalmente precisam começar a repensar seriamente as suas publicações, tá? Mas bom, é raro eu querer falar desse tipo de coisa, mas eu acho que era um dos principais pontos que eu precisava apontar aqui. Para não ficar muito longo o vídeo, e até porque daqui a pouco tem jogo do Inter e eu quero assistir o jogo, né, gente? Mas vamos lá. Assim, ó, eu recomendo muito Perfect World, tá, pessoal? Esse mangá é muito bom. Eu até falei lá no Twitter, e aqui eu já vou deixar o convite, me sigam no Twitter, porque lá eu tô comentando muito mais frequente as minhas leituras, né? Eu boto foto do que eu tô lendo no dia, já faço alguns comentários. Então lá a interação é mais rápida, então me sigam lá também, tá? Mas uma das coisas que ficou bem claro pra mim é que esse aqui tem tudo pra ser um dos meus shoujos joseis favoritos. Por mais que eu não goste dessa união das... né, eu vejo o pessoal falando shoujosei, besteira. Mas pensando em shoujos e joseis, eu vejo que Perfect World tem tudo pra estar na minha lista dos meus melhores, sabe? Hoje, assim, eu tenho Natsumi Ujicho, já falei pra vocês, que tá ali, é um dos meus 3 mangás favoritos. Depois, assim, publicado no Brasil, o mais perto seria Kimi ni Todoke e o Otakoi, que são 2 que eu adoro. E eu acho que Perfect World já vai entrar nessa lista. Eu já achei superior ao Otakoi, por mais que sejam ideias diferentes, ambos são joseis, mas principalmente porque é uma história forte, uma história bem feita, isso aí fica bem claro, e que nos deixa curioso, a gente quer ler, sabe? E eu acho que isso foi fundamental nessa minha descoberta aqui. Até por isso me incomodou a publicação da New Pop, porque eu termino o 2 querendo ler mais, e recém o 3 está em pré-venda, e eu sei que quando eu pegar o 3, o 4 ainda não vai estar nos planos, e de novo isso incomoda, porque esse mangá é muito bom, esse mangá faz a gente querer ler ele, e eu acho que isso tem que ser publicado e isso tem que ser mostrado, porque é para isso que elas estão publicando mangás, né? Não adianta dizer que está trazendo um josei só por trazer, se não vai terminar de publicar, se não vai andar a publicação, né? De novo eu voltei a falar da editora, mas não era isso que eu queria. Assim, pessoal, eu vou dar de novo a dica. Deem uma chance para Perfect World, tá? Eu acho que vocês vão gostar bastante, principalmente se vocês querem ler um romance, uma obra mais séria, mas sem deixar de ter aquela leveza do romance, sabe? Sem precisar ser aquele seinen pesado ou shonen pesadão, que é o que a gente tem visto ultimamente, sabe?
sem precisar ser aquela coisa extremamente carregada. Perfect World vai contar um tema pesado de um modo mais leve, mas sem necessariamente tirar o peso e a importância devida. Isso eu acho que é o fundamental para falar aqui. E... putz, que baita mangá. Eu acho que tem tudo para estar ali nas listas finais do ano. E quem não estiver pegando vai acabar se arrependendo, tá, gente? Por sorte é da New Pop. A gente sabe que a New Pop mantém um estoque bem legal, então não vai ser tão difícil vocês correrem atrás. Mas deem uma chance. E bom, por hoje é isso. Recomendação feita, né? Eu vou repetir. Eu acho que é uma baita obra para vocês darem uma chance. E eu não vou querer continuar repetindo, falar mal da editora, então eu acho melhor encerrar por aqui, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem, comentem. Vocês estão colecionando Perfect World? Vocês acham que realmente é um bom mangá que nem eu achei? Comentem e também comentem o que vocês acham dessa demora da New Pop em publicar as obras. Eu sei que algumas pessoas até acham que pode ser mais espaçado para a gente poder respirar mais, mas será que é tão espaçado assim? Comentem um pouco qual é a opinião de vocês sobre isso. E bom, na semana que vem a gente está de volta, tá? Não sei se na terça, eu ainda não tenho certeza se eu vou conseguir já voltar com os vídeos da terça, mas na quinta a gente volta para falar de outro mangá. E eu ainda não sei qual vai ser, tá? Eu tô pensando se talvez eu faça sobre Noragami, mas eu tenho outras coisas para ler aqui, talvez eu faça dessas outras coisas. Voltem na quinta para ver. Até lá, pessoal!